Seja muito bem-vindo à segunda aula da classe Juvenis. Nessa feita, estudaremos a lição Cristo entende você. Como você já sabe, professor, estamos estudando e conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. É algo extremamente importante conhecer os fundamentos do cristianismo, justamente baseado no período em que seus alunos adolescentes estão vivenciando. Um período onde as bases da nossa fé têm sido extremamente abalados por ideologias, filosofias e professores no ensino fundamental e médio. Alguns talvez já estejam cursando o ensino superior, e você vai perceber que em todo o tempo o seu aluno ele vai ter essas bases, ou uma tentativa de abalar as bases da fé cristã. Então nós estudaremos as bases do cristianismo baseado nessas cartas que nós entendemos como gerais. Se for necessário, explique para o seu aluno também, faça uma recapitulação do que foi falado na aula passada, do que são as epístolas gerais, da diferença das cartas paulinas para as cartas que foram endereçadas a várias igrejas ou às igrejas gerais. Na lição 2, nós ainda estamos estudando a carta aos Hebreus. Como nós vimos na aula passada, a carta aos Hebreus não tem um autor definitivo. Como disse Orígenes, só Deus sabe quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Mas ele tem por título Cristo entende você. Nessa lição 2, o comentarista ele focou em 3 textos diferentes. O primeiro texto, que está em Hebreus, capítulo 4, e versículos do 14 ao 16. O segundo texto, que está em Hebreus, do capítulo 7, do 26 ao 28. E o terceiro texto, que está em Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 ao versículo de número 5. E é interessante que esses 3 textos, eles refletem os 3 pontos da nossa lição. Se você perceber o ponto 1, ele diz: o grande sumo sacerdote humano como nós. O ponto 2 diz: ele foi humano como nós. E o ponto 3, uma humanidade perfeita. Quando nós falamos do fato de Cristo entender a gente, é interessante você entender o contexto dos seus alunos. Nós vivenciamos um tempo onde os adolescentes eles estão vivenciando um período de grandes conflitos. Há quem diga, teóricos da educação e teóricos comportamentais, dizem que o período da adolescência ele é uma das fases mais difíceis da vida. Aquela fase dos conflitos, a fase considerada a fase do patinho feio, a fase onde o adolescente está buscando por uma identidade. Será que ele vai se enquadrar naquele ciclo social do seu colégio? Em qual grupo social eu me enquadro? O que eu vou ser? Qual profissão eu vou seguir? Então, destaque para o seu adolescente que todos esses conflitos vivenciados por eles, Cristo os entende. E isso é maravilhoso. Mas por que Cristo nos entende? Olha só o texto-chave, Hebreus 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4 e 15. Então, explique para o seu adolescente, se você tiver à disposição algum recurso audiovisual, algum quadro, um piloto, escreva para o seu aluno
o termo teológico chamado de união hipostática. O que seria isso? A ideia teológica de que Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Na aula passada nós vimos que aquilo que os profetas anunciaram havia tomado carne, osso, sangue, habitado entre nós. Aquilo que os hebreus só conheciam através da profecia dos profetas ganhou vida. E agora estaria habitando no meio dos homens. Então, enfatize o fato de que Cristo tomou uma forma humana e habitou entre nós. E por isso é que ele entende você em todos os seus conflitos. No ponto 1, ele diz, com foco no versículo 14 do capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. É interessante que você relembre ao seu aluno o sistema de culto do Antigo Testamento, onde se havia os sacerdotes, que eram os responsáveis pela liturgia, os sacrifícios tanto de animais como os sacrifícios também de especiarias. Então, lembre ao seu aluno que de todos os sacerdotes existia o sumo sacerdote, que era o líder de todos os sacerdotes. E o escritor aos Hebreus, o anônimo, ele destaca Cristo como sendo justamente esse sumo sacerdote. O versículo 15, que já foi lido, porque não temos o sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, então ele é grande em compaixão. Ele se compadece dos seus, justamente porque ele vivenciou a forma humana. E o versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse trono que o escritor aos Hebreus fala é algo interessante esse versículo, porque imagine o seguinte, no mundo antigo, sempre que alguém se aproximava do trono de um monarca, pode ter certeza que era para uma forma de condenação. Os reis, imperadores da época, eles se tinham como grandes, como semideuses, e ninguém poderia se aproximar do trono sem que fosse permitido. Mas o escritor está dizendo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cristo é rei, mas ele não nos repele que cheguemos próximos a ele. Maravilha, não é? Então, enfatize isso para o seu aluno no ponto 1. Quando nós falamos do ponto 2, que diz ele foi humano como nós, se você perceber, na lição tem um recurso chamado antes da aula. E ele tem alguns versículos que você pode utilizar nesse ponto 2, fazendo uma coluna e do lado outra coluna. Uma coluna falando as características de Cristo como humano e na outra coluna falando as referências bíblicas. E aqui diz, a Bíblia chama Jesus de homem, está lá em Atos capítulo 2 e 22 e 1 Timóteo 2 e 5. Jesus nasceu como qualquer homem, Lucas 2 e 7. Jesus integrou-se totalmente à sociedade, e nós percebemos isso em todas as liturgias israelitas, nas festas que Jesus participava com os seus discípulos, nos impostos também que ele pagava, em tudo ele integrou-se à sociedade. Era membro de uma família, Mateus 1 e 18, do 18 ao 25, recebeu um nome, Mateus 1 e 21,
tinha genealogia, isso fica bem explícito em Mateus 1, do 1 ao 17, e em Lucas 3, do 23 ao 38. A genealogia, inclusive, era extremamente necessário para autentificar aquele cidadão como sendo membro daquela família. E não só isso, as genealogias, que alguns até gostam de pular quando estudam a Bíblia, mas as genealogias são extremamente importantes, até como uma prova, chancelando que aquele cidadão de fato viveu. Olha só, isso aqui não é uma mitologia, isso aqui de fato é real. Cristo, ele de fato viveu e era filho de fulano, que foi filho de fulano e neto de fulano. E isso assim dá autenticidade à historicidade de Jesus como homem. Teve uma profissão, Mateus 13 e 55, ele era carpinteiro, cumpria seus deveres com a sociedade. Mateus 17, do 24 ao 27. O terceiro ponto diz que ele teve uma humanidade perfeita. Esse ponto aqui, ele é chave e crucial. Lembrando que quando nós estamos estudando os fundamentos da fé cristã, esses 3 meses, nós temos também que dar foco ao panorama das cartas que são estudadas. Quando nós falamos de Hebreus, é extremamente importante que você deixe claro isso para o seu aluno, de que o escritor aos Hebreus ele dá uma ênfase ao sistema sacrificial, fazendo assim uma comparação com Cristo. O sistema sacrificial da época dos Hebreus, com um animal imolado, ou um bode, um touro, algumas aves também. Porém, o sacrifício de Cristo ele é superior a todos esses sacrifícios, porque ele foi um homem perfeito, o sacrifício sem mácula. Pergunte ao seu aluno, se Deus não aceita o sacrifício humano no Antigo Testamento, e você pode até destacar o fato de que lá em Levítico, em Deuteronômio, Deus até repeliu o fato de que crianças eram sacrificadas a Moloque, e ele disse aos israelitas: vocês não façam isso, isso é coisa de nações pagãs. Então, perceba que o sacrifício de seres humanos no Antigo Testamento não era válido. Para Deus não, porque todos os homens, após a queda do pecado, todo homem, ele traz consigo a mancha do pecado. Então, esse sacrifício não era válido. Porém, o sacrifício de Cristo, ele foi muito válido justamente porque Cristo não tinha pecado. Ele é o sacrifício perfeito. Professor, o comentarista da lição, no recurso que nós chamamos de interação, ele faz a seguinte comparação. Imagine você chegando de terno numa festinha de criança, você indo social, de roupa de gala, para uma festa infantil. Não seria algo bacana. Então, quando nós falamos de Cristo, nós percebemos que ele tomou essa forma humana naquilo que Paulo chama de plenitude dos tempos, justamente por causa disso. Para tomar essa forma, para saber o que a gente sabe nesse sentido de vivenciar a rotina do sofrimento, de sentir fome, de sentir frio, de sentir sede, de sentir a dor do luto. Então, ele tomou essa forma justamente por causa disso é que ele nos entende. O nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós, porque ele sentiu o que eu e você sentimos.
Então deixe isso bem claro para o seu aluno. Você pode utilizar até uma dinâmica. Antes do início da aula, você pode distribuir alguns papéis, ou pode ser ofício mesmo, e pedir para cada um escrever uma limitação que se tenha. E essa limitação que cada um escrever no seu papel, ela pode ser distribuída entre a classe, e um aluno ele pode pegar a limitação do seu colega e se deparar com a limitação que talvez ele não tenha, e talvez esse colega pode não entender o colega do lado. Mas após essa dinâmica, diga para ele que, ainda que você não entenda as limitações do colega do lado, mas saiba que Cristo entende você, justamente porque ele se encarnou e se fez homem. Que Deus te abençoe, querido professor, que seja uma aula abençoada. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Amém? Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.